Luciano Subirá, pastor da comunidade Alcance em Curitiba, no Paraná, e o responsável pelo Orvalho.com, Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Passando aqui para trazer uma palavra ao seu coração, que julgo ser extremamente importante, não apenas pela carga de instrução que ela traz, mas também por ser uma mensagem de alinhamento profético para a nossa geração. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, nos diz o seguinte: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia. Eu me lembro que há mais ou menos 22 anos atrás, Deus me deu uma experiência a partir desse texto e eu quero compartilhar a experiência a fim de ilustrar a mensagem. Estava no início do meu ministério pastoral, era parte de uma equipe, não era o pastor principal, e eu estava escalado para pregar no domingo à noite na nossa igreja, mas no fim de semana eu estaria em outra cidade, servindo uma igreja vinculada com o nosso ministério. Então procurei deixar a mensagem do domingo preparada já no início da semana, tentando ser responsável, porque imaginava que seria uma loucura o fim de semana em termos de tempo. Quando eu já estava naquela cidade, acordei no sábado de manhã, eu tive uma impressão no meu espírito, que aquela palavra que eu tinha deixado pronta e preparada para falar na nossa igreja não era a mensagem que Deus queria que eu compartilhasse naquele domingo. Isso me trouxe uma certa ansiedade, porque aquele seria um dia intenso. Eu ia pregar e ministrar o dia inteiro. Depois da reunião da noite, ainda teria uma reunião com a liderança da igreja, e depois eu e minha esposa nos sentaríamos com o pastor da igreja e a esposa dele. Eu sabia que eu ia dormir 2 ou 3 da manhã. Sabia que ia dormir tarde, né? Depois de um dia intenso, eu estaria muito cansado e não conseguiria preparar nada de madrugada. Sabia que eu não conseguiria levantar tão cedo no outro dia também para preparar nada. Conhecendo a hospitalidade do interior do Paraná, eu sabia que ao levantar mais tarde eles não deixariam a gente sair sem comer. E depois dessa pausa, o que me sobrava antes do horário do culto era apenas as horas de estrada que eu tinha para chegar na nossa cidade. Então eu estava um pouco agoniado com aquilo, né, imaginando, poxa, se eu não vou falar aquilo que eu deixei pronto, eu não faço ideia do que falar e não tenho tempo de preparar outra coisa. O dia transcorreu exatamente como eu imaginava e eu não tive tempo para nada. E aquela impressão no meu espírito continuou o dia inteiro. Até que finalmente chegou a hora de dormir e eu lembro que eu fiz uma oração e falei: Deus, eu não tenho tempo para preparar outra coisa. Se o que eu sinto no meu espírito é o testemunho do Espírito Santo, é a maneira do Senhor falar comigo, então eu preciso de socorro. Falei para Deus: vou apelar para aquele texto da tua palavra que diz: aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. E pedi a Deus que falasse comigo durante a noite, enquanto eu teria meu merecido descanso. E naquela noite eu tive um sonho. Acredito que eu não posso nem só chamar ou classificar de um sonho, né? Eu acho que isso na terminologia bíblica entra naquilo que a gente pode chamar de uma visão noturna. Eu acredito que eu posso me referir a essa experiência da forma como os profetas do Velho Testamento falavam: veio a mim a palavra do Senhor. Enquanto eu dormia, eu me vi em pé, no meio do nada. Todo dia alguém falou: defina nada. Eu falei: nada, não tinha coisa nenhuma, não tinha chão, nada. Eu percebo uma pessoa se aproximando atrás de mim pelo lado direito. E essa pessoa, à medida que está se aproximando, essa aproximação gera uma curiosidade. Eu quero virar, olhar para trás, ver quem é, mas eu sinto que eu não tenho permissão para encarar quem quer que fosse essa pessoa. Não sei, né, se era um anjo de Deus, se era uma pessoa virtual só do sonho, não vou tentar definir o que eu não sei. Mas essa pessoa que se aproxima, ela me diz: o que você sente no seu espírito é o testemunho do Espírito Santo, é uma mensagem de Deus, está correto. A mensagem que você deixou preparada, ela pode ser pregada em qualquer outro culto, mas para esse, Deus tem uma mensagem específica. Eu lembro de ter reagido mais ou menos como quem diz: já que você está aqui, poderia me dizer o que falar? Porque o que não falar eu meio que já sabia, queria uma confirmação, mas meio que já sabia. E nesse momento aparece esse texto de Eclesiastes 10:1 que eu li no início. Assim como a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Quando eu olhei para o texto, eu na verdade fiquei apavorado, e aqueles são pregadores entendem isso até melhor, porque eu me perguntava: o que é que vai sair desse texto? O que é que vai sair daí? Não é aquele tipo de texto que você deixa marcado, grifado, cheio de comentários. Eu na verdade não conseguia nem entender o que estava nele. E essa pessoa atrás de mim me socorrendo diz: há 2 mensagens nesse texto. A primeira delas é a mensagem literal, explícita. E diz: a outra é a simbólica, espiritual, de cunho profético. E diz: a que Deus quer que você pregue é a segunda, a profética. Eu lembro de ter dito: eu não estou entendendo nem a primeira. E ele diz: eu vou explicar tanto uma como outra. E ele diz: a mensagem literal pode ser entendida a partir de um ditado popular que você conhece muito bem.
E o ditado é mais ou menos assim, eu sei que de um lugar para o outro no Brasil muda a quantidade, mas a gente costuma dizer, fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, e aí bota um 3 pontinhos reticência no final. Que é uma maneira de dizer o quê? Que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. O camarada tem uma vida inteira de honra. Fala uma bobagem no final da vida, vai ser lembrado pelo quê? Pela bobagem que fez e não pelos anos de honra. É isso que o texto está dizendo, que um pouco de estultícia, como diz uma outra versão, a NVI, pesa mais do que toda a sabedoria e a honra. Então, ele me diz, para que você entendesse a mensagem literal, estou te dando um exemplo dos seus dias. Para que eles, a quem foi escrito, entendesse, foi dado um exemplo dos dias deles. Ele diz, quando você pensa no perfume, você imagina logo a versão industrializada. Ele me disse, eles não tinham perfume dessa forma. Perfume era uma produção caseira, artesanal, se fazia em casa. E diz, e como se fazia? Ele diz, é aí que você vai entender o óleo do perfumista. O perfumista trabalhava basicamente com óleo, e o que se colocava dentro do óleo eram essências de plantas e de flores. Porque o óleo tem o poder de puxar tanto o cheiro, o aroma, como o sabor. Tanto que até hoje na culinária a gente usa isso, né? A gente tempera o azeite, coloca ervas, alguns lugares alho, pimenta, porque ele tem a capacidade de puxar cheiro e sabor. Então era assim que se produzia perfumes. Não tinha nada industrializado, mas o perfume era um processo longo, porque ele precisava de tempo para sendo curtido, bem trabalhado, acertar a dosagem. Então o que acontece? Nesse processo de fabricação caseira, se um dia caísse uma mosca, algum tipo de inseto, né? Na região de me criei e cresci de Campinas, tem um inseto que a gente chama de Maria Fedida, né? Aquilo quando, dependendo do lugar do Brasil, isso muda, é perceveja, é fede, mas aquilo quando morre cheira mal. Essa pessoa no sonho diz, não pense apenas na mosca caseira que você está acostumado. Eu na hora mudei para pensar numa varejeira e disse também não, você não tem um equivalente que corresponda ao que está sendo dito. Ele diz, mas guardadas as devidas proporções do cheiro, para que você entenda, ele mencionou para mim a Maria Fedida. Ele diz, um pouco de inseto que caísse nesse perfume tinha o poder de comprometer e estragar muito perfume. Então, para que eles entendessem que um pouco de estultícia compromete toda a sabedoria e a honra, foi dado esse exemplo. Ele diz, mas é o exemplo deles e não o seu ditado popular, que determina a mensagem simbólica e profética. Ele diz, o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume fala do bom testemunho. Ele me cita 2 Coríntios capítulo 2, onde Paulo diz que Deus, por nosso intermédio, manifesta o bom perfume de Cristo. Mas ele diz, as moscas são uma figura de impureza. Ele diz, as moscas estão associadas ao lixo, a corpos em decomposição, e elas são uma figura de impureza. E diz, a mensagem que Deus quer que você comunique à igreja é que um pouco de impureza compromete muita unção na vida de alguém. E diz, o que falta para a geração de vocês não é unção. O que falta para a unção de vocês é eficácia. Porque a unção vem sendo sabotada por contatos com pequenas impurezas. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não estou tentando apresentar a mensagem legalista, pesada e opressora de santidade, como foi feita no passado. Mas em nome de corrigir um erro do passado, em apresentar a mensagem de forma errada, nós não podemos ir para outra e suprimir santidade da Bíblia. Santidade é parte do propósito eterno de Deus. Efésios 1,4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então não é um assunto periférico, secundário na Bíblia. É parte da espinha dorsal da revelação bíblica e do propósito de Deus. Então nós só precisamos entendê-lo e trabalhar na perspectiva correta, mas não abandoná-lo. Então o que me foi dito aquele dia é que nós precisamos entender o valor da santidade e o como a não compreensão disso vai nos roubar em relação ao plano e o propósito de Deus. Essa pessoa que estava atrás de mim no sonho dizia, para que você entenda corretamente o trilho da mensagem, além do exemplo, você precisa responder a uma pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele me fez foi, por que as moscas caíram num guento? Eu, honesto, sinceramente, respondi para ele, eu sei lá, o texto só está dizendo que caíram, não diz como, porquê, quando ou de que maneira. Mas ele me responde, diz, é uma questão de lógica. Ele diz, as moscas só caíram no perfume, porque ele estava descoberto, desprotegido. Se tivesse tampado, coberto ou protegido, elas jamais teriam caído dentro. E a mensagem que ele diz que eu deveria apresentar à igreja da parte do Senhor era um chamado ao povo de Deus para proteger unção e santidade, para não expô-lo a pequenas impurezas. Então vamos tentar montar aqui a ideia. Em primeiro lugar, o que eu quero destacar é que um pouco de impureza
ou um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Então, um pouco de impureza compromete muita unção. Cantares 2,15 fala das raposinhas que destroem as vinhas. A palavra ali traduzida como raposinha é o filhote da raposa. Por isso que é apresentado no diminutivo, é uma raposa menor. Agora, o que traz dano não é o tamanho da raposa, é a natureza dela. E nós precisamos entender que quando falamos de pecado e impureza é a mesma coisa. Não importa se é pecadinho ou pecadão, não é o tamanho, é a natureza daquilo que pode nos afetar na nossa relação com Deus. Eu li anos atrás, no livro do Sérgio Scataglini, um pregador argentino, a seguinte colocação: você beberia uma água de uma garrafa de água mineral, onde no rótulo tivesse ali uma especificação 98% de água mineral pura e 2% de água de esgoto? É lógico que cada um de nós reage a isso da forma como se espera. A gente diz, não, eu não beberia isso. Ele diz, pois é. E por que você acha, em outras palavras, que 98% de santidade para Deus está bom? Muitas vezes aquilo que a gente não faria, beber 2% de esgoto no meio de 98% de água limpa, a gente acredita que Deus deveria fazer conosco quando nos tornamos tolerantes a pequenas impurezas. Nós deveríamos proteger melhor a unção e a santidade. E acredito que nós só vamos conseguir se conseguirmos mensurar o valor da santidade. Então esse é o segundo ponto a ser entendido aqui, o valor da santidade. Quando eu era ainda um adolescente, um jovem da igreja, um dia me perguntou, você venderia o dedo mindinho da sua mão esquerda por $1 milhão? Na época, a inflação era tão alta aqui no Brasil, a gente mudava tanto a moeda, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, que chegou uma hora a gente já fazia o câmbio no dólar, para não ter que ficar corrigindo toda hora. Então, nessa época ele me pergunta, você venderia o dedo mindinho da sua mão esquerda por $1 milhão? Eu reagi e falei, de jeito nenhum. Ele falou, cara, é o dedo mindinho, é o que você menos usa. Da mão esquerda, você é destro. Eu falei, mas não venderia. Ele falou, por $10 milhões? Eu falei, também não. Ele olha para mim e falou, dedozinho caro esse, hein? Eu falei, mas para a proposta, antes que eu aceite. Né? Naquele momento, ele vira para mim e falou, e a mão inteira, quanto custa? Eu falei, cara, tá bizarra essa conversa sua. Estou entendendo o que você quer, não tem nada aqui à venda. Ele falou, e a mão direita, a que você mais usa? Você venderia por $100 milhões? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, mãozinha cara essa, hein? Eu lembro que eu falei, cara, eu nem parei para pensar no valor dela até hoje, até você falar isso. Mas não estou entendendo essa conversa, é melhor a gente parar. Ele falou, não, eu quero te ajudar a mensurar o valor de uma outra coisa. Ele olha para mim e pergunta, quanto é que vale a santidade de Deus na sua vida? Eu falei, eu sei lá. Ele falou, pois é, Jesus disse, se essa mão de mais de $100 milhões te faz pecar, corta e lança fora, mas não peca. Sabe o que ele está dizendo? Que se você não entender que santidade de Deus vale mais do que a sua mão de $1 milhões na sua vida, você nunca vai zelar por ela, você nunca vai protegê-la. E aquilo foi um choque para mim. Eu comecei a mensurar o valor da santidade. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu gosto de dizer que santidade é o maior patrimônio que nós temos. Porque, embora a gente possa se referir ao nosso maior valor como Deus, sem santidade nós comprometemos a relação com Ele. Quando você pensa nessa perspectiva, você precisa proteger santidade. Perfume era um item caro na Bíblia, valioso demais. O tempo todo a Bíblia fala do valor dos perfumes, porque o processo de produção era muito lento. Agora, quem tem um perfume caro desse em casa não poderia ter deixado estampado para as moscas comprometê-lo. Quando a gente mensura o valor do perfume, não dá para expô-lo dessa forma. E espiritualmente, o paralelo, quando a gente mensura o valor da santidade, a gente vai protegê-lo. O valor da santidade deveria ser visto na perspectiva correta. Santidade não é um fim em si mesmo. E a mensagem legalista do passado apresentava a santidade como um alvo, um fim em si mesmo, mas isso não é verdade. Santidade é uma ponte para a intimidade com Deus. Isso vai nos ajudar a mensurar o valor da santidade. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo isso de uma maneira muito clara nas Escrituras. Jesus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz, eu também o amarei e me manifestarei. Outra versão diz, me revelarei a ele. Vamos pensar no que é obediência. 1 de João 3,4 define pecado como a quebra da lei. O que é obediência? É o contraponto, é a contraposição ao pecado, que é a quebra da lei. Então nós estamos falando de obediência que reflete o padrão de Deus, de santidade. Jesus disse, se você obedece meus mandamentos, você está demonstrando amor. Eu também vou amar você e vou me manifestar a você. Ele está dizendo isso vai te levar a um lugar de intimidade comigo. E segundo aos Coríntios, no capítulo 6, a palavra de Deus nos apresenta uma outra mensagem importantíssima. O texto sagrado diz o seguinte,
O apóstolo Paulo está falando sobre a visão de sermos o santuário de Deus. E ele faz a seguinte afirmação do versículo 16 de 2 aos Coríntios 6 em diante. Ele diz, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada impuro, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O versículo seguinte é o primeiro do capítulo 7. Apesar da mudança de capítulo, ele não mudou de assunto. Ele diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, quais são as promessas? Ele diz, neles habitarei, entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão meu povo, eu os receberei, serei pai, vocês serão filhos. E diz, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Qual o ensino bíblico que nós temos aqui? Que se eu e você zelamos por santidade, nos mantemos longe das impurezas, nós vamos viver a manifestação da presença de Deus, nós vamos ter intimidade com Ele. Ele vai se manifestar e se revelar no nosso meio. Então, qual é o valor da santidade? Se ela é a ponte para a intimidade com Deus, e Deus nos criou para ter esse nível de comunhão e relacionamento, a gente precisa proteger a santidade. Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, a pergunta de Deus para ele não é o que você fez, Adão. A pergunta de Deus para Adão é, aonde você está? Basicamente, o que Deus estava dizendo era o seguinte, o problema não é o que você fez. O problema é para onde aquilo que você fez te levou, para longe de mim. E desde então, o plano da redenção não visa apenas livrar o homem da condenação eterna do pecado. O plano e o propósito de Deus, no plano da redenção, é, na verdade, nos reaproximar dele, nos conectar, para que a gente viva intimidade. Portanto, nós precisamos aprender a andar em zelo e cuidado. Aquele sonho, e eu quero finalizar com isso, aquela pessoa, aquele mensageiro desconhecido para mim, me diz o seguinte, Deus quer que enquanto você estiver pregando essa mensagem, você conte aquela história do seu primo. Qual era a história do meu primo? Ele veio me visitar numa época já de férias escolares. Eu lembro que ele chega com a minha tia à noite, nós fomos dormir o dia seguinte, já pulamos cedo da cama, doido para brincar junto. Eu tinha 12 ou 13 anos de idade, ele tinha 11 ou 12. Eu era um ano mais velho. Então, se eu tinha 12, ele tinha 11, se ele que tinha 12, eu tinha 13. Nessa época, parte do nosso playground favorito era brincar nas casas em construção, especialmente quando já tinham batido a laje, dava para pular de cima da laje no monte de areia. Depois de um dia inteiro de chuva, aquela chuva durou até 4 da tarde, a gente finalmente deu uma estiada e decidiu sair. Meu primo aparece com um tênis novo no pé. Era a primeira vez que ele ia usar aquele tênis, um tênisinho creme, cano alto. E quando minha tia viu que ele ia saindo com aquele tênis, eu lembro que ela diz, alto lá, onde você pensa que você vai? Eu vou brincar. Ela diz, com o tênis novo não. Mas mãe, eu nem estreiei ainda. Ela diz, não. Quem tem que lavar esse negócio depois sou eu. Eu sei onde é que vocês vão se enfiar. Choveu o dia inteiro. Você vai voltar com esse negócio todo encardido? Não vai. Meu primo começa a discutir com a minha tia, não sei quem dos dois era mais teimoso. Até que, num momento específico, ele convenceu minha tia. Com qual argumento? Ele diz, mãe, se eu voltar com uma sujeirinha sequer nesse tênis, a senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Nessa hora minha tia já exaltada diz, pois vá, só para levar surra quando voltar. E quando nós saímos, meu primo estava todo cheio de cuidado. Ele andava no meio da rua, porque as poças d'água normalmente vão para o canto perto da sarjeta. Cuidando, se não vinha carro, mas ele estava todo cauteloso. Passamos por todo o meu bairro, entramos no segundo bairro. Andamos todo aquele bairro, entramos no terceiro bairro. Nesse terceiro bairro, ele viu uma casa em construção. Eu lembro que ele me disse, pô, já estão colocando a armação do telhado, você não me trouxe aqui? Eu falei, nem eu sabia dessa casa, eu quase não veio para cá. Aí eu lembro que ele me disse, vamos entrar e olhar? Eu digo, não dá para entrar não. Como não? Eu falei, não, seu tênis. Sua mãe te esperando lá com a cinta na mão, não dá não. Não, eu vou dar um jeito. Eu falei, não tem por onde você entrar sem sujar esse tênis. Aquele terreno que devia ter uns 10 metros de largura, entre um muro e outro, porque a casa estava sendo construída no meio de duas, estava pronto, tinha de um lado uma pilha de tijolo, daqueles maciços que depois de um dia inteiro chovendo, corria água vermelha, tinha um monte de areia encostado na pilha de tijolo. Do outro lado, tinha um monte de brita, aquelas pedras moídas de construção, e do lado das pedras um monte de terra. Entre esses dois montes de cada lado, o que sobrou no meio era uma poça d'água oval gigante, aquela água vermelha, suja. E eu lembro que eu falei para ele, se você for pelo tijolo suja, pela areia suja, pela água suja, pela terra suja, pela brita suja, não tem como você entrar sem sujar. Meu primo olhou e falou, tem uma pontezinha ali no meio da água. Essa pontezinha, né, ou a pontinha, como ele chamou, era uma tábua de construção de fora a fora, por cima daquela poça d'água.
Eu falei para ele, criatura, quando você estiver lá no meio da pontinha, ela vai ceder com o seu peso, você vai sujar o... Não, não vou, já calculei. E meu primo teimoso dizia, vamos embora, amanhã você volta com outro tênis, não dá esse mole. Não tem perigo, né? Eu vou entrar ali sem me sujar. Meu primo foi andando por aquela tábua, todo cauteloso, devagar, ela começa a ranger, a baixar com o peso dele, ela ficou talvez 2 centímetros ou mais, nem encostou na água. Ele com aquela cautela, passa pro lado de lá, chega, mostra o tênis para mim e fala, ó, tá vendo? Não tem sujeira. Eu falei, parabéns, vê o que você tem que ver, vamos embora. Aí ele falou assim, você não vai entrar? Eu falei, não. Ele falou, mas você pode sujar o tênis. Eu lembro que eu falei para ele, mas eu não vou ser cúmplice da sua burrice. Ele falou, não, é que você não entendeu que eu sou invencível. E aí que a história começa a mudar de rumo. Ele falou, pois agora eu vou passar andando normal, sem muito cuidado. Eu falei, não precisa provar nada. Não, eu vou. Você tem que saber que eu sou invencível. E ele entra naquela tábua, ele vem andando até mais rápido que o normal. A tábua balança, mexe, encosta o fundo da água, mas não sumiu para dentro da água a ponto de comprometê-lo. E ele sai com o tênis limpo. Tá vendo? Não tem sujeira. Eu falei, parabéns, vamos embora. Ele falou, não, agora eu vou passar correndo. Eu falei, meu amigo, tudo tem um limite, tem um fim. Não, eu sou invencível. Ele ainda pegou distância, correu, ele passou correndo naquela tábua, ele batia o pé na tábua, a tábua batia na água, aquilo espirrava água suja para todo lado. Não me pergunte como. Ele chega do outro lado sem um pingo de sujeira no tênis. Eu estou olhando aquilo quase sem acreditar, pensando, ele deve ser invencível mesmo. E aí eu digo para ele, faz o que tem que fazer e vai embora. Ele falou, não, agora eu vou passar pulando. Eu falei, não, tudo tem um limite. Não, eu sou invencível, eu vou provar. E ele vem e pula, ele dá o primeiro pulo, o segundo pulo, no terceiro, que ele cai bem no meio da tábua. A tábua afunda com o peso dele, mas sumiu os 2 tênis para dentro d'água. Quando a tábua desentorta e volta do movimento, aqueles tênis saem, né, todo sujo. Eu lembro que pelo respiro, 2 buraquinhos que tinha do lado, jorrava aqueles esguichos de água suja. E meu primo, assim, numa atitude quase como quem diz, meu Deus, não sei como isso aconteceu, e disse, sujou. Aí ele decide pular na poça d'água. Não sei se ele diz, já sujou mesmo, vamos sujar tudo, se ele queria espirrar água em mim. Mas quando ele pula dentro d'água, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Meu primo desapareceu, sumiu. Eu fiquei em choque, não tinha reação, não me mexia. A sensação emocional que eu tenho é que aquilo durou muito tempo. Mas para tentar ser lógico, de todos os primos, o meu primo era o que, né, era o campeão de apneia, de prender a respiração debaixo d'água. Ele ficava mais ou menos 2 minutos. Às vezes quase 2, não chegava a 2. E quando ele sai daquela água, ele está no limite da respiração. Eu lembro que ele sai... E o grito que ele dá é fundo aqui. O que ele não sabia é que tinha um poço naquele lugar. Na verdade, foi o poço que com o dia inteiro de chuva encheu e virou aquela água toda. A tábua estava lá por causa do poço. Mas nessa dele anda rápido, depois corre, depois pula, a tábua andou de lugar. E quando ele pula sem saber, o poço era no máximo 1 metro por 1 metro de largura, ele era estreito. Mas meu primo, naquela água escura, sem enxergar, ele acertou exatamente o fosso, do jeito que ele pulou e desceu. O que ele não sabia é que lá dentro do poço estava cheio de entulho, galho de árvore, arame, e ele se enroscou e ele não conseguia voltar. Ele não tinha espaço para se desenroscar ali dentro. Ele abriu o olho para tentar ver o que estava acontecendo, não enxergava nada porque a água estava escura, e ele levou aqueles quase 2 minutos para conseguir desvencilhar e sair. Por muito pouco, ele não morreu aquele dia. Aquela pessoa no sonho diz, conte a história do seu primo, porque muita gente dentro da igreja hoje em dia tem agido de forma parecida com ele. Primeiro, ele começa a arriscar lentamente, tendo certeza de que não vai se expor muito. Ele acredita que se ele tiver muito cuidado, ele pode sair ileso daquilo. E quando realmente sai, ele se torna um pouquinho mais confiante para arriscar na próxima. Na próxima ele já não anda com tanto cuidado. Mas o ter escapado novamente faz com que ele acredite que ele possa continuar arriscando. E ele passa correndo. E depois ele acredita que possa passar pulando, sem entender que em algum momento aquilo tudo vai levá-lo à ruína. Ele diz, assim como seu primo não sabia daquele poço, muita gente não tem noção de um buraco que está muito perto, prestes a engolir. Ele diz, seu primo poderia ter morrido afogado aquele dia. A pessoa atrás de mim diz, na verdade, Satanás reivindicou a vida dele aquele dia. Deus foi misericordioso, não permitiu que isso acontecesse. Ele diz, mas muita gente dentro da igreja tem sido semelhante ao seu primo. Ele me diz, você como pastor já teve um árduo e doloroso trabalho de restaurar muitos casamentos que foram destruídos pelo adultério. Ele diz, a maioria deles não amanheceu um dia decidido a pecar. Eles começaram a se expor com pequenos flertes, pequenos jogos emocionais, tolerância à pornografia, a impureza foi entrando e eles foram protegendo cada vez menos aquilo que deveriam.
E na verdade muita gente confunde longanimidade, que é a paciência de Deus com quem está pecando. No livro do Apocalipse o Senhor diz, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependa, mas ela não quer se arrepender. As pessoas confundem longanimidade com impunidade, são duas coisas distintas. Não quer dizer que durante o tempo da longanimidade, por ainda não ter juízo, que ele não vai chegar depois. Nós precisamos entender o valor de santidade e protegê-lo. Não podemos brincar com isso. Minha palavra não é para trazer peso sobre o seu coração, é para liberar você para um lugar de intimidade mais profunda. Eu gosto muito de um livro do John Bevere chamado Kryptonita. Como destruir aquilo que rouba a sua força. Ele faz um paralelo. Basicamente, ele está dizendo, super-homem não é desse mundo, nós também não somos. Ele tem superpoderes, nós também temos, ou devíamos descobrir que temos. Ele luta contra o mal para estabelecer o bem, nossa missão não é muito distinta. Mas ele tem uma criptonita que pode pará-lo. E nós temos uma versão espiritual da nossa criptonita, se chama pecado. Mantenha-se longe dele, para que isso não roube a eficácia da unção que Deus te confiou, para que você possa cumprir o seu propósito e o seu chamado. Que Deus te abençoe, que o seu coração possa ter o zelo de santidade, a busca pela intimidade com Deus e a valorização dessa santidade, mais do que o perfume, dizendo ele tem que ser protegido. Se você nesse momento tem vivido santidade, intensifique sua consagração. Se você tem se exposto às pequenas impurezas, se arrependa. O propósito dessa palavra é um chamado de Deus para que você entre no lugar correto. Que Deus te abençoe, te dê graça em nome